Oi, tudo bem? Para fechar nossa semana, então, nós vamos ter mais uma aula de geografia e história. Vamos continuar aí falando sobre os animaizinhos, tá? Colocou vários animais aqui para vocês, para a gente dar continuidade no nosso assunto. Então, na página 31, vocês vão poder me acompanhar. Animais, que são seres aí bem interessantes, né? Algumas histórias retratam animais com características humanas. Você já ouviu histórias assim? Vocês já ouviram falar sobre isso? Que alguns animais aí têm algumas características muito parecidas com a gente? Será? Vocês vão me contar na videoconferência, hein? Olha só. Aqui nós temos uma tirinha. E nessa tirinha, então, nós temos aí dois cachorros, né? E aí ele está fazendo o seguinte: tem ali as palavrinhas escrito puff, puff, né? Então ele estava aí ofegante, estava cansado de cavar. E aí o cachorrinho pergunta para ele, né? Procurando alguma coisa, Bidu? E aí vocês vão interpretar o que está acontecendo nessa cena, né? Então os dois personagens aí são os dois cachorrinhos. Esse puff, puff, significa aí que ele estava ofegante, que ele estava cansado, né? E aí, por que será que o Bidu não encontrou esses ossos que eles estavam procurando, né? E por que ele estava com a língua de fora? Será que ele estava cansado? O que será que estava acontecendo? Pensem sobre isso e aí nós vamos conversar na videoconferência. E aí, na página 31, nós vamos fazer uma pequena produção de texto. Nós vamos pensar em como a gente poderia recontar essa história e como que nós vamos fazer. Que nós vamos usar o nosso caderninho de língua portuguesa. Então, pensem no que estava acontecendo nesse quadrinho e vocês vão contar essa história de uma forma diferente, escrevendo ela no caderno de língua portuguesa de vocês, certo? Página 32. Os seres humanos e os animais. Se existe uma máquina do tempo na qual pudesse, né, se existisse essa máquina do tempo, na qual pudesse voltar à época em que os seres humanos se abrigavam nas cavernas, nas grutas, né? Será que você encontraria os animais convivendo com as pessoas? Será que nas cavernas haveria algum tipo de aquário com peixinhos ou gatos, cães brincando com as crianças? O que vocês acham sobre isso? Então, os primeiros seres humanos não tinham animais domésticos, né? Como ocorre hoje em dia, os animais eram procurados pelas pessoas, principalmente nos momentos de caça. Vocês vão lembrar que nós trabalhamos sobre as pinturas rupestres lá na aula de arte. E aí nós falamos sobre isso, né? Que os animais eles eram procurados para as pessoas poder se alimentar. Então eu acho que muito tempo atrás, quando essas pessoas moravam nas cavernas, não tinha como os animais aí serem amigos das pessoas, né? E o que vocês acham? Vamos conversar sobre isso também. Então, olha só, uma pintura rupestre, então, de um homem caçando. Aqui nós vamos relembrar aquela aula. E aí, com o passar do tempo, a relação das pessoas, né, dos seres humanos aí com os animais começou a mudar bastante, né? E as pessoas perceberam que qualquer espécie de animal pode ser útil para elas também. Então, eles formam essa parceria, né, entre os humanos e as pessoas, e os cachorros, por exemplo, poderiam ajudar na sobrevivência. Então, os cachorros eles poderiam ser ensinados a ajudar durante a caça e de dia, né? E na proteção das pessoas à noite. E nessa troca eles receberiam alimentos. Então, por exemplo, o cachorrinho que nós temos aqui em casa, ele fica solto aqui no pátio e à noite ele fica super atento a tudo que acontece. Obviamente, a gente coloca comida, água para ele sempre e ele se sente recompensado, gosta do lugar que ele vive, nós brincamos, damos carinho e ele também nos protege. Tenho certeza que na casa de vocês é assim também. Aqui nós temos uma outra pintura rupestre também mostrando aí os homens e os cachorros caçando. Então, quando eles perceberam que os cachorros também poderiam ser úteis, eles usaram os cachorros para ajudar, né? E ainda hoje tem alguns cães, alguns cachorros que são treinados para ajudar, então, a executar essas tarefas, né? E o gato é um outro animal também que tem uma convivência bem antiga
com as pessoas. Então, alguns cientistas, olha que legal, eles acreditam que há cerca de 10 mil anos os gatos se aproximaram, então, das provações humanas para caçar ratos. Olha que legal! E essa convivência entre os gatos e os seres humanos permanece até hoje. Como eu mostrei para vocês em uma aula anterior, a minha gatinha aqui em casa comigo, né? Então, tem muito disso. Agora, na página 34, nós vamos responder algumas atividades. Então, relacione as imagens à tarefa que os cães realizam para auxiliar os seres humanos. Então, vocês vão olhar as imagens e vão ver o que eles podem fazer. Ajudar em terapias de idosos, resgatar vítimas de afogamento, ajudar na segurança, ajudar no transporte. Então, vocês vão colocar o númerozinho aí dentro do quadradinho. O que significa a imagem 1? Vocês vão colocar o número 1 e assim por diante até chegar na última imagem. Na página 35, vocês vão encontrar, né, aí nesse labirinto, vocês vão descobrir qual cachorro vai encontrar aí o ossinho. Então, vocês vão fazendo aí o caminho, tá? Até chegar lá no ossinho. Qual desses cachorrinhos vai conseguir chegar no osso, ok? Vamos tentar. E a número 2 é a seguinte: no seu caderno de desenho, você vai fazer um desenho que represente a convivência entre o ser humano e um animal de estimação, tá? Vocês podem fazer um desenho que represente você e o seu bichinho, que represente eu e os meus bichinhos, ou alguma pessoa que você conhece que se relaciona bem com os bichinhos, ou alguma imagem que vocês tenham visto. Usem a criatividade. Um desenho, então, que represente a convivência entre o ser humano e um animal de estimação, ok? Encerrando a nossa semana, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês estejam gostando das nossas aulas. Um beijinho e até a próxima!